Existe um grande abismo entre as escolas no Brasil e as escolas americanas. E eu nem estou falando da questão de ensino. Vamos sentar aqui, né, pra gente bater esse papo super especial, porque afinal de contas eu vim contar para vocês como que funciona, né, essa questão da escola aqui nos Estados Unidos. Muitos de vocês me procuram querendo saber como que fica, né, para o seu filho. Você tem um filho com autismo, com síndrome de Down, você tem um filho superdotado, muitíssimo inteligente. E eu vou contar para vocês como que funciona aqui nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos é um país gigante, assim como o Brasil, e eu não sei se isso é disponível, por exemplo, numa cidadezinha lá em Massachusetts. Eu falo da minha experiência aqui no sul da Flórida, nas cidades que envolvem dois condados, Palm Beach e Broward County, que vai de onde? De Fort Lauderdale até West Palm Beach, né? Depois de Fort Lauderdale para baixo já vem Miami, né? Já vira outro condado que é Miami-Dade. Então, esses dois condados que envolvem principalmente as cidades bem conhecidas por vocês, que é Deerfield Beach, eita, está vendo aqui que os parques, né, são super bem cuidados. O pessoal está trabalhando, eu espero que não interfira aqui no nosso bate-papo. É que eu coloquei até microfone para melhorar, porque aqui fora tá bastante barulho. E eu tô aqui na frente de um lago lindo, num parque maravilhoso, para contar para vocês como que funciona aqui na minha região, né, nessas cidades que vocês conhecem bastante, que é Deerfield Beach, Boca Raton, Coconut Creek, Parkland, Coral Springs, Tamarack, Margate, Delray, Boynton Beach, essa é a minha região, né? Aqui a minha cidade, por exemplo, é Boca Raton, eu ia falar Pompano Beach. Pompano Beach também está incluso nessas cidades. Eu moro em Boca Raton e aqui na minha cidade, uma cidadezinha de 90 mil habitantes. Coconut Creek tem aí acho que 50 mil habitantes. São cidades pequenininhas que uma completa a outra, assim como no litoral paulista, que tem Santos, São Vicente, Praia Grande, uma cidadezinha grudadinha com a outra, está com o pé em Santos, outra em São Vicente. Aqui é do mesmo jeito. São cidadezinhas litorâneas aqui, que todas elas se complementam. Então, falando aqui da minha região, certo? Assim como São Paulo, uma cidade de São Paulo, com 24 milhões de habitantes, não é igual, né, uma cidade lá na Bahia, por exemplo, Porto Seguro, que aliás é lindíssimo Porto Seguro, que eu já estive lá. Então, falando para vocês como que funciona a questão da escola, né, aqui nos Estados Unidos, falando aqui especificamente da minha região, você quer comprar, alugar aqui, ou você tem curiosidade de saber como que funciona aqui, né? Gente, as escolas aqui, ela tem as aulas voltadas para o público em geral, né? Mas uma coisa que eu amo nos Estados Unidos é a inclusão que ele tem. Qualquer criança que chega aqui estrangeira, eles acostumados com a grande imigração que existe nos Estados Unidos, é histórico, né? Já todo americano é imigrante, tirando os indígenas, né? Todos eles são imigrantes. Então, assim, pensando nisso, já tem um programa aqui que chama ESOL. Então, toda criança que ingressa aqui nos Estados Unidos na escola, ela tem um programa de ESOL que dura por 2 anos. Então, meu filho já fala inglês aqui no Brasil fluentemente. Ele vai entrar para ser constatado isso, né? Porque eu falo que minha filha fez aí por 3 anos escola no Brasil de inglês, chegou aqui e não sabia pedir para ir no banheiro. Pois é, não vou nem falar o nome da escola para não ficar chato, mas bem conhecida no Brasil. Então, assim, eu falo uma coisa para vocês. Chegou aqui, seu filho já vai ter essa bênção gigante, né, de você fazer o ESOL. O ESOL, o que que é? Ver o inglês do seu filho. Se o inglês dele é bom, ele não vai ficar os 2 anos completos, ele fica menos. A Duda ficou 1 ano e meio, tá, no ESOL. Tem crianças que chegam a fazer até 2 anos, tem crianças que chegam até a fazer um especial depois que não consegue, né, acompanhar. Mas a Duda ficou 1 ano e meio. O seu filho é muito bom, ele vai sair antes. Fica 3 meses, 6 meses, 1 ano. Vamos ver como que vai ser a adaptação. Mas tem sim, gratuito nas escolas americanas. Se seu filho tem, você fala assim, Tânia, meu filho tem autismo, né? E como é que vai funcionar isso? Falando para vocês, porque essa semana falou um cliente comigo, né? Uma cliente que está vindo para os Estados Unidos, está esperando sair sua documentação, seu green card. E ela... meu cafezinho. E ela estava preocupada porque o seu filho é superdotado. E o filho dela estuda no Brasil, numa escola particular de muito renome, mas mesmo ele sendo superdotado, não tem nada para o filho dela.
Primeiro que ela teve que pagar um neuro e um psicólogo para dar, né, ali o laudo de que seu filho é superdotado. Não é só a mãe achar, né? Você precisa desse laudo. E mesmo com esse laudo, a escola não tem um programa. Então, por exemplo, se ele está na 6ª série, ele vai continuar na 6ª série com todos os alunos igualmente para todo mundo. Aqui não, vou te explicar como que funciona. Teve a formatura do meu filho e do meu afilhado no final do ano passado, que na verdade o ano passado letivo terminou agora no mês de maio, né, há 4 meses atrás, em que ele fazia, meu filho estava ali na formatura e eu achei muito interessante que entrava sala por sala, né, a sala do meu filho, a sala do meu afilhado, outras salas, e entrou uma sala com as crianças com autismo, né, e eu achei muito interessante porque ali entrou todas as professoras, ali eram umas 3 professoras nessa sala, diferente do meu filho que era uma só. Entrou as 3 professoras com aqueles alunos, uma sala enxuta, uma sala menor, mas eu achei bem interessante porque eles tiveram todo aquele cuidado. E cada criança que era chamada para subir ali no palco, né, no lugar que a gente estava de eventos da escola, para receber o seu diploma de formatura, a criança era acompanhada. Essa sala de crianças autistas, cada um era acompanhada com o professor, com a sua professora. Então as professoras tinham esse cuidado de acompanhar cada criança para elas subirem, para ela receber o seu diploma, né? E depois todas elas cantaram lindamente. Postei muito lá no meu Instagram, se ainda não me segue, @tamaracultura.se, mesmo nome do canal, mesmo nome do Facebook, tá lá para você também no Instagram. E eu postei bastante stories, foi muito emocionante, né? E do mesmo jeito que tem esse cuidado com as crianças que têm autismo, por exemplo, o João Pedro, né, quem me acompanha há muito tempo já sabe, desde a 3ª série que ele estava aqui, hoje ele está no 6º ano, ele entrou para o Gift Students. O que é Gift Students? É uma sala de crianças superdotadas. E como que é essa sala? Todas as crianças estão no mesmo nível dele. Todas as crianças são, né, muito inteligentes, são, né, crianças com expertise muito grande. Então todos eles estão juntos nessa sala. Olha que interessante, né? Então, para você entrar na sala do João Pedro, né, por ser gift, o João Pedro passou por neuro, sim, ele passou com psicólogo. Na época que ele entrou, ele estava no 3º ano, já faz 3 anos que ele fez o 3º ano todo, o 4º ano todo, o 5º ano todo, agora está no 6º. Foi para o 4º ano como gift students, crianças superdotadas aqui. Ele teve que passar por psicólogo e neuro, né? Inclusive eu tenho laudo com o QI do João Pedro, né? O João Pedro tem um QI de 130. Pra você ter uma ideia, o Einstein aí foi diagnosticado com 135. Eu fiquei até meio assim, falei, gente, da onde vem essa criança? Como meu QI deve ser de 90. Então assim, ele é superdotado, é uma coisa que ele nasceu, né, com ele. Só que graças a Deus as escolas aqui fazem de tudo para que seu filho seja diagnosticado totalmente gratuito. Estou falando de escola pública, tá? Essa minha cliente, o filho, está no Brasil em escola particular, né? A gente não pode esquecer disso. Então aqui em escola pública, totalmente gratuito, meu filho passou pelos médicos para que ele tivesse o laudo de que realmente ele é um gift student, né? Então assim, você vê a seriedade dos programas. Quando meu filho ingressou aqui, para você ter uma ideia de como as escolas aqui são assim demais, de incluir todas as crianças, ele fez o VPK, que é um programa para a criança acostumar com a escola, tipo um jardim de infância, em que ele ficava só 3 horinhas na escola, das 9 ao meio-dia. Então ele fez essa escolinha. Acabou ela, ele foi para o kindergarten. Aos 5 anos, se não me engano, 5 anos, 4 anos o VPK, 5 anos o kindergarten, que já é na elementary school, onde ele ficou até a 5ª série, né? Até seus 11 anos. Ele entrou ali no kindergarten e na época eu morava aqui em Boca também, em outra casa, e ele estava numa outra escola, que inclusive escola maravilhosa. E o João já era mais chorão, já era mais dependente assim da mamãe e tudo mais. E o João chorou por 15 dias, comadre. Foi muito difícil a adaptação dele, porque ficava mais tempo, né? A criança já ficaria das 8 da manhã às 2 da tarde, né? São 7 horas aí de escola. Então, assim, foi toda aquela coisa de adaptação para o João, coisa que a Maria Clara tirou de letra desde quando chegou no VPK, já chegou falando inglês. A menina era também, desde pequenininha, né? Super atenta a essas coisas. Então, assim, comadre, depois de 15 dias, aquela luta, marquei uma reunião, até graças a Deus tinha a Miss Andréa, que me ajudou muito com a tradução, né, porque eu não entendia tudo que a professora falava, então ela foi junto, é uma brasileira que trabalhava na escola. Inclusive aqui você sempre vai encontrar uma brasileira trabalhando em qualquer lugar, né, que você vá aqui.
Então, comadre, como que foi essa adaptação, né? Como o João não estava adaptando, estava chorando muito, tivemos uma reunião, a Miss Andréia ajudando, a brasileira, e a professora falando que meu filho ia precisar ir para uma sala especial, porque ele não estava acompanhando, e eu comecei a olhar, o olho encheu de lágrimas, falei, meu Deus, meu filho começando, né? A sua alfabetização, falei, nossa, o João Pedro não consegue acompanhar, fiquei chateada, falei, às vezes eu tenho alguma coisa que não consegue acompanhar. Aí eu fiquei, né, naquela atenção, tudo, aí a professora por fim me explica que é o ESOL, que ele não acompanhava o inglês. Aí eu, tudo bem, as minhas mais velhas já fizeram o ESOL, tudo bem, então é só isso? Ela, sim, mãe, não fique preocupada. Todas as crianças que entram nessa escola, a gente faz um teste com eles, que a gente faz um teste com as crianças em que a gente vê o nível delas e tudo mais, e seu filho, sem entender uma palavra minha em inglês, ele resolveu todas as questões de todas as matérias 100%. Eu chamei a principal para conhecer seu filho. A principal é a diretora da escola. Eu chamei a diretora da escola para conhecer seu filho. Seu filho é muito inteligente. Aquilo já me acalmou. Falei, ai, que bom. Falei, então, em inglês ele vai tirar de letra. Aí falamos a questão do choro dele. Ela falou que a parte acadêmica eles iam cuidar muito bem, porque também tem essa parte, né, comadre? Então, a criança com 5 anos não vai chamar a professora de tia. Não vai ter aquela proximidade, aquele carinho, aquela coisa, sabe? Eu gosto de trazer a parte ruim também, hein? Sempre, vocês sabem disso. E aí, a professora falando muito da parte acadêmica, eu falei, eu não tenho dúvida da parte acadêmica, mas eu acho que o que o meu filho precisa aos 5 anos, talvez seja um abraço da professora. Bem, a Miss Andréia encheu o olho de lágrima, aí explicou para a professora que o filho dela também passou por isso, que no Brasil as professoras são mais carinhosas, não que aqui não seja, mas lá é diferente, explicou, e a Miss Andréia encheu o olho de lágrima na hora que eu falei aquilo. A professora falou, mãe, então fica tranquila que todos os dias eu vou abraçar o João. E assim foi, comadre. O João Pedro nunca mais chorou. Todo dia a professora recebia ele de braços abertos e dava um belo abraço nele. Então foi assim, maravilhoso, esse carinho. Você vê como uma criança imigrante que não fala a língua e ela é americana nata. Porque até na outra, quando ele estava naquele VPK, que eu te falei que fica só 3 horinhas, a professora era hispana, então a gente falava um pouquinho espanhol e tudo se encaixava muito bem, porque nós outros sabemos que os niños têm lá dificuldade, então a gente rasga nosso espanhol, né? Graças a Deus eu adoro falar espanhol, adoro falar com meus clientes hispanos e amigos também. Então, para você ver como que é esse carinho que existe aqui, qual lugar do mundo que faz uma coisa dessa? Sabe, aquele carinho com seu filho, de saber que ele não sabe a língua, ele já tem um programa para que seu filho aprenda a língua. Se seu filho tem síndrome de Down, se ele é autista, tem professores capacitados para atender seu filho. E não é só isso, eu tenho uma amiga minha aqui, que também, o filho veio do Brasil com 3, 4 aninhos, que tinha dificuldade de fala. Sabe o que a escola fez? Você não vai acreditar, comadre. Escola pública, gratuito, sem custo nenhum. Mandava psicólogo e fonoaudióloga que falasse português, tanto que veio uma fono de Miami. A mulher viajava 1h20, tudo pago pelo governo, tá? Pela escola, pelo condado. Ia na casa da minha amiga falar com o filho dela, ensinar o filho dela a falar. Tá bom pra você? Esse paizão é uma mãe, comadre. Esse paizão é uma mãe, a gente tem que falar assim as coisas boas. Né? Porque eu principalmente, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar floreando, né? Eu sei que se eu floreasse, eu ia vender muito mais para vocês casas, eu ia alugar muito mais, mas eu não gosto. Mas o que é bom, a gente tem que sim compartilhar, porque isso é muito bom. E eu sei que muitas mães têm dificuldade, né? De uma escola que não tem ali professores capacitados para atender o seu filho numa necessidade, seja ela qual for, né? Eu falei já com mães que falaram comigo, Tâmara, eu vou para aí, meu filho tem autismo, como que funciona? Eu expliquei, tem programa na escola com fono para o seu filho, com pedagogo, lógico, professora, e também fonoaudiólogo, com psicólogo, tem tudo aqui, gente. Ainda se a criança é brasileira, eles arrumam uma fono brasileira. Não tem como se apaixonar por esse lugar, não tem como não respeitar esse lugar. Sabe? São coisas assim que a gente vê que acontece aqui, que a gente fica muito feliz. Por mais que não seja com o filho meu, mas você vê e fala, que bênção ter isso, né, pro seu filho. Que coisa boa, que não tem o que falar, né? Então, assim, eu queria falar isso para vocês, né, que as escolas aqui têm sim programas para todo tipo de criança. Né? Desde que ela não tenha nada, mas pelo menos para aprender o inglês já existe um programa aqui pro seu filho. Por exemplo, a Maria Clara e a Maria Eduarda, elas não são superdotadas, né? Mas elas são avançadas em matérias. Então, por exemplo,
Se o seu filho é avançado em matemática, ele faz as aulas de matemática junto com seus amiguinhos, ali até a quinta série, porque a partir da sexta que eles estão agora, tem uma sala para cada professor, então você não estuda em todas as salas com os mesmos alunos, né? Mas se é até a quinta série, até os 10 anos, e ele é avançado em matemática, por exemplo, ele vai fazer a matemática avançada. Ele não vai fazer o nível de toda a sala, ele vai fazer o nível acima. Às vezes ele está na quarta série fazendo a matemática da quinta, né? Como aconteceu com a Maria Clara, como já aconteceu com a Duda na high school. Então você está naquela grade, naquela série, você faz o nível acima. Por mais que você esteja com seus amiguinhos, o que você é bom em ciências, em história, em inglês, você faz o nível avançado. Assim é até a high school, que, por exemplo, as escolas aqui de Boca Raton especificamente, todas elas na high school, que já é o colegial, para você que tem filho adolescente, jovem, aí com seus 15, 14 a mais, né? Até os 18 anos, ele vai para a high school, que são 4 anos, né? É o 9º período, o 10º, o 11º e o 12º. Dali ele sai para a faculdade. Se ele é avançado, ali também ele vai ter as grades avançadas, tá? Em todas, na elementary, na middle e na high school. Então, tudo ele vai ter as salas avançadas. Isso ajuda, inclusive, para ele ir para o college, para ir para a faculdade. Ele ganha pontos para ir para a faculdade. Então, o seu filho tem alguma expertise em alguma área, ele também vai ser atendido naquela área específica. Isso é maravilhoso, né? Então, se você tem dúvidas, se quer saber de mais alguma coisa, me chama no Instagram. Vamos lá bater um papo, @TâmaraCultura. Eu te vejo lá. Todos os dias eu faço sempre stories. Hoje mesmo que eu tô aqui gravando, eu já faço stories para vocês. Tem um parquinho maravilhoso aqui com as crianças brincando. Olha lá que coisa boa. Olha lá, comadre. Olha que parque mais lindo. Tô aqui, ó, curtindo, vim fazer uma caminhada. E eu falei, deixa eu gravar aqui com a comadre, explicar para ela como que funciona, porque eu sei que muitas de vocês têm dúvida e muitas têm curiosidades também, né? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero muito que você tenha gostado. Agora me conta se o começo do vídeo é mentira ou é verdade. Existe ou não existe um abismo entre as escolas no Brasil e as escolas americanas, né? Porque eu acho que esse atendimento individual do indivíduo, da criança, das necessidades daquela criança que existe aqui, eu nunca vi, não só no Brasil, como em lugar nenhum. Grande beijo no seu coração. Se gostou, já sabe, curta, comenta, compartilha com aquele seu amigo que precisa saber disso. E me siga aqui no YouTube. Estamos aí batendo 110 mil inscritos. Grande beijo no seu coração. Muitíssimo obrigada por você estar aqui. E até o próximo vídeo.